Gente, nós vamos convidar agora, eu quero pedir a atenção de cada um de vocês, para falar de um tema de uma importância crucial, que é a gestão previdenciária municipal, abrangendo também o regime próprio de previdência social e o regime geral, que é o RGPS. Bem, a APM tem alertado de forma contundente que o déficit previdenciário é um dos maiores desafios fiscais enfrentados pelos municípios, que compromete o orçamento e, em alguns casos, compromete até a própria capacidade de investimento dos municípios. É imperativo que os gestores compreendam as nuances legais e atuais para garantir a sustentabilidade ao longo prazo de todos os regimes previdenciários, assegurando os direitos dos servidores. Bom, acompanhamentos das associações e ações estaduais mostram que a busca pelo equacionamento e por reformas locais é uma prioridade inadiável para a saúde fiscal dos municípios. Para falar sobre esse assunto, a gestão da Previdência Municipal, nós convidamos ao palco Leonardo Rolim. Seja bem-vindo, Leonardo. Estamos todos ansiosos para aprender um pouco com toda a sua expertise. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, para falar sobre Previdência. Estar aqui no primeiro Conexão APM é uma honra, fazendo a palestra sobre Previdência. Eu vou falar aqui para vocês sobre, antes de falar mais especificamente de regimes próprios, que eu acho que é o tema principal, falar um pouco sobre a Emenda Constitucional 136, que trata também de regime geral. Aqui na região nós temos uma parcela dos municípios que tem regimes próprios e outra que estão no regime geral. Então, a Emenda Constitucional 136, ela trata tanto de regime geral quanto de regime próprio, também trata de outro assunto muito importante, que é precatórios, além de desvinculação de receitas. Então, eu vou inicialmente fazer uma explicação sobre a Emenda Constitucional 136 e a sua aplicação. Depois vou falar um pouco sobre regime próprio, o desafio do equacionamento do déficit do regime próprio, e selecionei 10 municípios que têm representantes presentes aqui no evento, inscritos no evento, e coloquei um resumo da situação do RPPS desses 10 municípios, que a gente vai, no final, falar um pouquinho sobre isso. Bom, então, primeiro, a Emenda Constitucional 136 foi uma grande conquista dos municípios, uma iniciativa da CNM, que, como eu falei, trata desses 4 temas muito abrangentes e que tem uma estimativa de um impacto nas contas dos municípios de 1,5 trilhão de reais. Isso ao longo de 35 anos. Que é o período de abrangência de parte das medidas. Algumas medidas têm abrangência mais de curto prazo, outras de mais longo prazo. Foi uma luta, inclusive no final também, o texto original era voltado só para municípios, no final acabou tendo medidas também que beneficiaram os estados, inclusive o estado de São Paulo foi um dos beneficiados, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, e mesmo também medidas que beneficiaram a União. Então, acabou sendo uma grande emenda de sustentabilidade fiscal, dos municípios, mas também dos estados e da União. Então, como eu falei, essa emenda ela trata de 4 pontos, o regime geral, regime próprio, precatórios e desvinculação de receita. E o que é que exatamente
traz de novidades essa emenda constitucional e o que o município deve fazer para ser beneficiado por essa emenda. Então, primeiro, em relação ao regime geral, né, a emenda constitucional 103, ela mudou as regras de parcelamento de dívidas dos municípios junto ao regime geral. Ela limitou a 60 meses. Então, a partir dali, só uma emenda constitucional para criar um parcelamento especial. Né? Quem já está na administração pública há mais tempo sabe que, periodicamente, a gente sempre tinha um parcelamento especial por uma medida provisória. O último deles foi no governo Temer, em 2017, que criou, na época, um parcelamento especial em 240 meses. Então, depois da emenda 103, não pode mais ter parcelamento especial por medida provisória, só via uma emenda constitucional. Então, a emenda 136, ela cria um parcelamento especial para as dívidas dos municípios junto ao regime geral. Como é que é esse parcelamento especial? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Eu diria que de todos que foram feitos até hoje, é o mais abrangente e o que traz maior ganho fiscal para os municípios. Bom, esse parcelamento ele já foi regulamentado, tá? Então, os municípios que têm dívida apenas no nível administrativo, a sua dívida é administrada pela Receita Federal. Tem casos em que a dívida foi para o nível judicial, virou dívida ativa, então a administração é da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN. Então, tem municípios que têm uma parte da sua dívida sob gestão da Receita Federal, outra parte sobre a gestão da PGFN. Então, daí a normatização é com os dois e você faz um parcelamento especial junto à Receita Federal da parte administrativa e junto à PGFN da parte judicializada. Tá? E a norma da PGFN que regulamentou foi a portaria 2.212 e a da Receita Federal, a Instituição Normativa 2.283, ambas agora de outubro de 2025. Então, assim, já está aberto a possibilidade de fazer o parcelamento especial, tanto junto à Receita Federal, quanto junto à PGFN. Só um detalhe, já antecipando algo que eu ia falar mais na frente. A emenda constitucional 136 estabeleceu um limite máximo da parcela de 1% da receita corrente líquida média do município, tal qual naquela medida provisória lá do governo Temer. Então, depois eu vou explicar melhor como é que é o parcelamento, mas só antecipando que eu estou falando da regra desse critério. Então, porém, a norma da Receita aplica 1% para a parte da dívida que está na Receita Federal e a da PGFN também. Então, a CNM procurou as duas instituições, conversou com a Receita Federal e com a PGFN. Num primeiro momento, a Receita Federal entendeu que eles precisariam rever essa norma, porque, na prática, para o município que tem uma dívida, parte na Receita, parte na PGFN, ao invés de estar pagando 1%, podia estar chegando a pagar 2% da receita corrente líquida, pela forma com que eles normatizaram. A Receita, no primeiro momento, falou que tinha entendido e iria nos dar um retorno posteriormente, mas a PGFN, ao contrário, disse que o entendimento deles era esse, que é uma dívida perante cada instituição e que manteria como estava. O entendimento nosso é que a dívida é uma só, apenas a gestão é que está separada entre a Receita Federal e a PGFN. O nosso entendimento da emenda constitucional 136 é que 1% é para a dívida do município junto ao regime geral. Não importa se uma parte dela está com a PGFN ou com a Receita. Elas deveriam, entre elas, dividir proporcionalmente o 1%, no caso da dívida do município
ficar limitado a 1% da receita corrente líquida. Então, a CNM, inclusive, está discutindo qual vai ser o próximo passo, se possivelmente vai fazer uma assembleia com os municípios para fazer entrar com uma ação, né, para o caso daqueles municípios prejudicados. Lembrando que se o município só tem dívida, ou a sua dívida é toda com a PGFN, ou com a Receita, não tem problema. Outro caso também, se a dívida gera uma parcela menor do que 1% da receita corrente líquida, também não tem problema. Só no caso em que a dívida é maior e está uma parte com a Receita, outra com a PGFN, é que vai ter esse problema, que a norma regulamentadora, na nossa avaliação, está descumprindo a emenda constitucional 136. Mas daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre o parcelamento. Aqui era apenas para falar sobre a regulamentação. Então, já está regulamentado, já pode ser feita a adesão. Em relação à regulamentação dos regimes próprios, o Ministério da Previdência já regulamentou tanto o parcelamento especial quanto o programa de regularização previdenciária, que também eu vou falar um pouco mais sobre eles depois. Mas, assim, já está regulamentado, o Ministério emitiu, inclusive, uma orientação de como deve ser feito dentro do CADPREV todo o processo, né, de lançamento do parcelamento especial em 300 meses. Em relação ao Pró-Regularidade, que é o programa de regularidade do CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária. Então, para quem não tem o CRP administrativo hoje, então, foi criado o Programa de Regularidade Previdenciária, né, que é uma inovação da Emenda Constitucional 136. Ele já está funcionando, já é possível quem desejar fazer a adesão. Bom, e ainda em relação à regulamentação, em relação a precatórios, nós tivemos o provimento 207 de 2025 do CNJ, que orienta os tribunais a aplicarem de imediato os novos limites de pagamentos de precatórios. Também vou explicar um pouco mais como é que são esses limites. Por que foi emitido esse provimento pelo CNJ? Porque o CNJ vai fazer uma norma regulamentadora, né, de como deve ser feito o pagamento de precatórios após a Emenda Constitucional 136. Está ainda em processo. Mas, enquanto isso, enquanto não sai essa nota, o que é que estava acontecendo? Alguns tribunais estavam entendendo que a Emenda Constitucional 136 só se aplicava a partir do ano que vem. E estavam cobrando dos municípios, inclusive fazendo sequestro de contas, em alguns casos, para pagamentos de precatórios, além do limite que a Emenda Constitucional 136 determina. Um deles, inclusive, era o daqui do Estado de São Paulo. Em função disso, a CNM acionou o CNJ, vários municípios também, e o CNJ respondeu ao município de São Paulo, ao município de São Bernardo do Campo, ao município de Niquelândia, em Goiás, e a CNM, com o entendimento que nós tínhamos, que a aplicação já era de imediata, já em 2025, e para responder antecipadamente ao Brasil inteiro e evitar, né, que tivesse que, para cada caso, emitir uma regulamentação específica, foi emitido esse provimento a nível nacional, orientando todos os tribunais de que já se aplica esses limites de imediato. Bom, então agora detalhando, né, cada uma das medidas, em relação aos regimes próprios, nós temos aí, como primeira medida, o parcelamento especial em 300 meses. Então, como eu falei, com a emenda 103, os parcelamentos de dívidas, tanto junto ao regime geral quanto ao regime próprio, ficou limitado a 60 meses. Então, a emenda 136, ela traz a possibilidade de quem tem dívida junto ao seu RPPS, parcelar em 300 meses. Como é que é feito isso? Você junta todas as dívidas que você tem em uma só. Hoje tem municípios que têm 5 dívidas parceladas em 60 meses, não importa quantas parcelas falta pagar, junta todas as dívidas em uma só e divide por 300.
essa é a parcela mensal que você vai ter. Isso em relação ao regime próprio. Regime geral, a lógica é parecida até aqui. Daqui em diante é que vai ter diferença entre os dois. No caso do regime próprio, você não tem a possibilidade de limitar a parcela a 1% da receita corrente líquida, só no regime geral. Tá? Então, dividiu por 300, a parcela que ficou é aquilo que vai ter que ser pago. Além disso, o município que quiser fazer o parcelamento especial no regime próprio, ele tem que se comprometer em fazer uma reforma de benefícios, que, pelo que eu vi dos municípios aqui da região, a maior parte não fizeram ainda, né? Pelo menos dos que estão aqui inscritos. Então, precisa já ter feito para aderir? Não, ele pode aderir de imediato e ele tem um prazo até abril de 27 para fazer a reforma, ele não precisa fazer de imediato. Se ele não fizer a reforma dentro desse prazo, aí o parcelamento especial é automaticamente cancelado quando chegar nesse prazo, ok? Então, assim, pode já fazer o parcelamento especial de imediato, que já gerar um respiro das finanças do município, mas tem que, dentro de um prazo estabelecido, fazer a reforma. Bom, além desse ponto, um outro importante, e esse já com efeito imediato para todos os RPPS, é em referência ao PASEP. A Receita Federal estava cobrando PASEP sobre todas as receitas dos RPPS, incluindo contribuição patronal, contribuição dos servidores, compensação previdenciária, receitas financeiras, tudo. 1% sobre todas as receitas. Então, a emenda 136 deixa claro que só incide PASEP sobre a taxa de administração do RPPS, aquela receita que vai para a gestão do regime próprio, que é uma parcela pequena, né, de todas as receitas. Então, isso vai gerar uma economia estimada a nível nacional em torno de 900 milhões de reais por ano para os RPPS. Bom, e por fim, o plano de regularidade previdenciária, né, que a nível nacional nós temos em torno de 2.100 municípios que têm regimes próprios. Desses 2.100, quase metade aproximadamente, ou tem CRP judicial, em torno de 700 tem CRP judicial, e mais de 300 estão com CRP vencido, ou seja, não tem CRP nem judicial nem administrativo. E com a emenda 103, o CRP passou a ter previsão constitucional, ou seja, o que gerava o CRP judicial, que era a falta de previsão constitucional, foi resolvido. E em dezembro do ano passado, o Supremo confirmou a constitucionalidade do CRP. Com isso, todos os CRP judiciais começaram a cair. Então, a emenda 136 traz esse programa que vai dar um prazo, na prática, de 2 anos para os municípios que não atendem o certificado de regularidade previdenciária em todos os seus requisitos, irem aos poucos se regularizando. E já de imediato, aderiu, já de imediato ganha pelo menos por 6 meses um CRP administrativo. Lembrando que o CRP é condição para o município receber transferências voluntárias da União, financiamentos de bancos federais, além de aval da União para empréstimos internacionais. Então, aquele que está sem o CRP administrativo, ele pode, já está regulamentado pelo Ministério, como eu falei anteriormente, pode aderir ao programa de regularidade previdenciária, vai ganhar no mínimo 6 meses, e aí ele atendeu uma parte, mas não atendeu tudo, então tem toda uma cronologia que no final ele vai ter um prazo de até 2 anos para se regularizar e tendo o CRP durante esse período. Bom, em relação ao regime geral, como eu já tinha falado, o parcelamento especial em 300 meses, então, no caso do regime geral, ao contrário, do regime próprio, eu falei que dividiu por 300, aquilo é a parcela. No caso do regime geral, você divide por 300, se o valor da parcela ficar maior do que
a 1% da receita corrente líquida média mensal. Então, em vez daquele valor da parcela, vai ser 1% da receita corrente líquida. Nesse caso, você vai estar pagando menos do que o que geraria, né, o pagamento da dívida inteira nos 300 meses. Então, completou os 300 meses, vai sobrar ali um resíduo. Aquele resíduo vai ser dividido em mais 60 meses. Ou seja, na prática, o parcelamento, né, para quem tem dívidas maiores, vai ser de 360 meses. Além disso, antes mesmo de fazer esse parcelamento, você vai fazer ali a redução da dívida, porque você vai reduzir as multas em 80%, juros e encargos em 40%, e no caso daquela parcela que foi judicializada, né, que está na PGFN, também tem redução dos honorários advocatícios em 25%. Então, a tua dívida já vai cair substancialmente. Então, vamos imaginar, você tem uma dívida de 50 milhões. Provavelmente essa dívida vai cair para uns 60, 65 milhões com essa redução dos juros, multas, encargos e honorários. E aí, essa dívida que sobrou, nesse exemplo que eu dei, vamos dizer, 65 milhões, é o que vai ser dividido por 300, e você vai fazer ali a conta se a parcela ficou maior ou menor do que 1% da receita corrente líquida. Tá? Então, tem uma redução substancial da dívida, além de um parcelamento em um prazo maior, portanto, a parcela cai bastante. Além, é claro, de juntar, para quem tem mais de uma dívida, todas as dívidas em uma só. No caso, em até duas, se tiver uma parte sob gestão da PGFN e outra parte sob gestão da Receita Federal. Além disso, o indexador ele mudou com a emenda 136. Né? Até a emenda 136, os juros de atualização, né, da dívida era a Selic. Agora vai ser IPCA mais um adicional, dependendo do município antecipar uma parcela da dívida. Se o município não antecipar nada, a correção será IPCA mais 4%, que daria hoje aí algo em torno de 8,5% ao ano, quando a Selic está em 15%. Ou seja, é uma redução bem significativa, né, dos juros. Isso se o município não antecipar nada. Se ele antecipar 5% da dívida, ele tem um prazo de 18 meses, não é antecipar todo de uma vez, ao longo de 18 meses, ele antecipar 5% da dívida, ele vai pagar juros de 2% ao ano ao invés de 4%. Se ele antecipar 10%, ele vai pagar juros só de 1% ao ano, além do IPCA. E se ele antecipar 20% da dívida, ele não paga juro nenhum, só a correção da inflação. Então, isso vai reduzir bastante o crescimento da dívida no futuro. Bom, em relação a precatórios, como é que era o modelo antes da emenda 136? Os municípios tinham até 2029 para liquidar todo o seu estoque de precatório, que era algo impossível para grande parte dos municípios. Ainda mais, mesmo se você considerasse que não ia surgir nenhum novo precatório. Mas a realidade é que tem surgido novos precatórios o tempo inteiro. Então, assim, era uma norma que iria inviabilizar o funcionamento de centenas de municípios no Brasil. Hoje nós temos aí mais de 4.000 municípios que têm dívidas de precatórios. E só um exemplo do problema de precatórios. No ano passado, os municípios pagaram em torno de 12 bilhões de precatórios. A dívida de precatórios, antes desse pagamento, estava em 89 bilhões, somando todos os municípios do Brasil. Depois de pagar esses 12, sabe quanto ficou? 105. Ou seja, pagou 12 bilhões e a dívida, ao invés de reduzir, aumentou substancialmente.
Por que aumentou? Duas razões. Primeiro, a taxa de juros, que era a mesma da dívida da Previdência, que era Selic. Então, você pagou 12 bi, mas teve um juro de 15% em cima. Só o juro já deu quase o que você pagou. Além disso, surgiram novos precatórios que vai surgindo o tempo inteiro. Então, é um problema sério, e aquele modelo que existia antes da emenda 136 era completamente inviável de ser pago pelos municípios. Então, como é que ficou o novo modelo? Ao invés de ter uma data limite para zerar o estoque, não tem mais data limite. Tem um limite de pagamento de acordo com o estoque de precatórios que você tenha, que é o que está nesse quadro. Se o teu estoque de precatório for até 15%, você vai pagar naquele ano 1% da receita corrente líquida. Pagou 1%, os novos precatórios vão ficar para o ano seguinte. Se o teu estoque é entre 15% e 25%, você vai pagar 1,5% da receita corrente líquida. E assim sucessivamente, né, de acordo com essa tabela, até a situação em que aqueles municípios que têm um estoque de precatórios acima de 85% da receita corrente líquida, nesses casos, eles vão pagar 5% da receita corrente líquida, ou seja, é o máximo, é 5% da receita corrente líquida para aqueles casos em que o município tem um estoque maior. Com o passar do tempo, vai surgindo um novo precatório, o município, ao invés de reduzir, vai aumentando, ele vai pulando de um grupo para outro. A lógica é essa: quanto maior a dívida dele, maior o percentual da receita corrente líquida que ele tem que pagar. Mas sempre um percentual previsto, né, de forma a garantir uma previsibilidade da receita do município, né, que vai ser aplicada em pagamento de precatórios ao longo daquele ano. Essa medida, ela garante que você tenha aí uma previsibilidade maior e evita os sequestros que ocorrem com frequência e que acabam, em muitos casos, deixando o município numa situação difícil para realizar suas despesas mais básicas. Então, é uma medida muito importante também que vem com a emenda constitucional 136. Bom, por fim, a desvinculação de receitas. A desvinculação de receitas dos municípios é algo que já tinha sido criado há bastante tempo, e ela vencia em 2024, né? 2024 era o último ano. A reforma tributária prorrogou até 2032. Porém, tivemos alguns problemas, né? A reforma tributária, ela prorrogou apenas para impostos e taxas. Na prorrogação da desvinculação não foram incluídas as contribuições, que são importantes para os municípios, como, por exemplo, a contribuição sobre iluminação pública. Então, a emenda 136, ela ampliou nesse sentido, que ela coloca também a desvinculação das contribuições, além do que já estava desvinculado dos impostos e das taxas, né? Traz mais uma outra vantagem, que nos 2 primeiros anos, ao invés de 30%, a desvinculação é de 50%, ou seja, em 2025, 2026, a desvinculação é de 50%, para nesse início aí, nos 2 primeiros anos de mandato, dar maior flexibilidade para os gestores arrumarem as contas dos municípios. Além disso, desvinculou o superávit financeiro dos fundos, exceto o Fundo de Educação, Saúde e Previdência. Então, tem muitos municípios que têm fundos de diversas naturezas, em que o recurso é vinculado àquele fundo e você não gasta todo o recurso. Então, com frequência, você está precisando de dinheiro para fazer despesas básicas do município, não tem aquele dinheiro e vê que no fundo tem dinheiro sobrando ali. Então, a emenda 136, o que é que ela faz? A sobra financeira do fundo, daquele recurso vinculado ao fundo no ano seguinte ela se torna receita livre para o município aplicar
no que ele desejar. Então, é mais uma desvinculação importante para os municípios. Bom, aí já passando para um outro assunto, agora é um assunto preocupante do Congresso. A gente falou, né, de uma medida que foi um esforço do municipalismo e o Congresso aprovou, né, méritos aí do movimento municipalista e parabéns aos deputados e senadores por terem aprovado. Só que agora a gente tem um desafio ao contrário, uma medida que pode gerar um custo fiscal muito grande para os municípios, que é a aposentadoria especial para os agentes comunitários em saúde e agentes comunitários em endemia. A Câmara aprovou a PEC 14/2021, há cerca de um mês, e agora, nesta semana, o Senado aprovou o projeto de lei complementar 185 de 2024. O PLP 185 ele é ainda pior do que a PEC 14. O que é que eles preveem? Aposentadoria com integralidade e paridade para os agentes comunitários em saúde, e a aposentadoria aos 52 anos para homens e 50 para mulheres. Integralidade e paridade até no regime geral. Para os municípios, como eu falei, tem vários municípios aqui que não têm regime próprio, então, para esses municípios, essa PEC ou esse PLP não tem impacto. O impacto vai ser para a União, nesses casos. É só para quem tem regime próprio que vai ter impacto. Então, no regime próprio, inclusive, está criando integralidade e paridade que nunca existiu. Então, o risco de judicialização, né, pelo princípio da isonomia, é gigantesco. Por que o agente comunitário em saúde ele pode se aposentar com integralidade e paridade, e, sei lá, o professor não pode, o médico não pode, né, no caso o médico que é exposto a um risco até maior do que o agente comunitário em saúde. Então, a tendência é que, pelo princípio da isonomia, a gente tenha uma judicialização, caso esses projetos sejam aprovados em definitivo, que pode gerar impactos muito maiores do que os impactos exclusivamente a essas duas categorias. Os impactos às duas categorias estimados pela CNM é de 70 bilhões no caso da PEC e 103 no caso do PLP. O impacto da PEC é menor porque a PEC ela vai reduzindo os privilégios para os futuros agentes comunitários. Ela não coloca essas regras que eu falei como regras permanentes. São só para os atuais, para os futuros não. Enquanto o PLP é para todo mundo, inclusive para quem ainda vai ingressar. Daí o impacto atuarial é maior. E para quem tem RPPS sabe, surgiu o déficit atuarial, mesmo que a aposentadoria venha ocorrer daqui a 20 anos, o déficit atuarial já aparece neste ano e o município já tem que equacionar de imediato. Ou seja, já vai aumentar a sua alíquota extraordinária no mesmo ano em que for sancionada a lei complementar ou promulgada a emenda constitucional. Então, é um tema muito preocupante, precisaria, no mínimo, prever a compensação aos municípios, que hoje a gente tem a previsão no artigo 167 da Constituição, de que sempre que o Congresso Nacional criar alguma despesa para os municípios, tem que ter uma fonte de compensação da União aos municípios. Né? E não tem essa previsão da fonte no PLP 185, né? E está muito superficial na PEC 14. Então, é um tema muito preocupante que a gente precisa estar acompanhando e atuando para que isso seja, no mínimo, corrigido. Bom, agora, entrando mais especificamente do equacionamento do déficit dos regimes próprios, então, o grande desafio que a gente tem na Previdência é o envelhecimento da população. Eu trouxe aqui um quadro que mostra as estimativas do IBGE de evolução da população brasileira, desde o início do século até 2070. 2070 é mais ou menos quando vai estar se aposentando quem está entrando no mercado de trabalho agora. Então,
é o cenário que a gente vai ter para esse jovem que acabou de entrar no mercado de trabalho, como é que vai estar a situação quando ele estiver se aposentando. Aí vamos fazer uma comparação, olhar 2000 para hoje, 2020, está errado ali, 2020 para hoje, corrigindo, gente, de 2000 para hoje, 2000 para 2024. Vejam o número de idosos, né, e no conceito de idosos, né, a gente está considerando apenas quem tem mais de 65 anos, que é a idade de aposentadoria do homem. Veja, nós tínhamos 10 milhões e meio de idosos no início desse século. Hoje, já temos praticamente um pouco mais do dobro, 23 milhões. Mais do que dobrou o número de idosos, consequentemente, mais do que dobrou o número de aposentados nesse período de 25 anos. E se a gente olhar 2070, daqui a 45 anos, nós vamos ter 6 vezes o número de idosos que tínhamos no início do século. Aí um outro número para comparar é a população em idade ativa, a PIA. População em idade ativa não quer dizer necessariamente quem contribui para a Previdência, porque nem todo mundo que está em idade ativa está trabalhando, está economicamente ativo. Além disso, nem todo mundo que está trabalhando contribui para a Previdência, tem uma parcela grande de informais. Mas, para simplificar a conta, vamos considerar de forma extremamente otimista de que todo mundo que está em idade ativa contribui para a Previdência, que vai ser assim, mais ou menos ali metade que contribui. Mas vamos dizer que todos contribuam para a Previdência. Então, o nosso regime geral é um regime que a gente chama um regime de repartição simples, ou pacto geracional, que quem contribui hoje paga o benefício de quem contribuiu no passado, esperando que no futuro, quando ele se aposente, né, aqueles que estão no mercado de trabalho paguem a sua aposentadoria. Essa é a lógica. Então, para isso funcionar, a gente precisa ter muito mais gente contribuindo do que recebendo benefícios. Então, vamos ver a evolução da PIA, ou seja, dos potenciais contribuintes. Nós tínhamos 111 milhões em 2000, hoje temos 146, né, aumentou aí em torno de uns 30%, enquanto o número de aposentados dobrou. Então, o negócio já ficou feio, né? Aumentou 30%, a contribuição aumentou 30% e a despesa aumentou 100%. Aí, quando 2070, vamos ver a realidade, nós vamos ter mais ou menos a mesma quantidade de pessoas em idade ativa que tínhamos em 2000, menos do que o que temos hoje, em torno de 113 milhões, enquanto vamos ter 6 vezes o número de idosos que tínhamos em 2000. 6 vezes o número de beneficiários para o mesmo número de contribuintes. Ou seja, é uma diferença de relação inviável. Quando a gente olha o total de contribuintes para o total de beneficiários de 2070, não chega a 2 vezes. E eu estou sendo bem otimista, estou considerando que todas as pessoas em idade ativa contribuem, que não é a verdade. É pouco mais da metade, mas vamos considerar que todos contribuem. Não chega a 2 para 1. Ou seja, você precisaria de ter uma alíquota de contribuição de mais de 50%, grosso modo, para cobrir o pagamento de benefícios. E a gente não está falando algo lá muito longe, a gente está falando algo de quando quem está entrando no mercado de trabalho agora vai estar se aposentando. Ou seja, é um cenário muito preocupante. Esse é o cenário do regime geral, por isso que a gente precisa estar o tempo inteiro procurando desenvolver soluções. E com esse perfil de envelhecimento da população, não dá para imaginar que esse modelo, né, que a gente tem, um modelo de repartição simples, esse pacto geracional, ele vai ser viável num futuro muito próximo.
Nos regimes próprios, a gente já tem uma situação melhor, porque os regimes próprios, eles começaram a capitalização no final do século passado, mais ou menos nesse período, em 99, começou a capitalização. Ainda não é uma capitalização total, é um processo. Não por acaso, praticamente todos os regimes próprios têm déficit atuarial, porque foi uma capitalização que começou, né, no caso dos regimes próprios, controlada, os regimes vão estar equilibrados financeira e atuarialmente, com alíquotas bem acessíveis para os municípios. O problema é até lá, chegar lá, porque está se pagando uma conta pesada hoje na maior parte dos municípios. Mas, em função da capitalização, o cenário de longo prazo dos regimes próprios é muito, mas muito melhor do que do regime geral. Inclusive, se a gente olha para outros países, os melhores regimes previdenciários do mundo são os regimes dos países nórdicos da Europa. Dinamarca, Holanda, Suécia, Noruega, Finlândia, esses são os melhores regimes previdenciários do mundo, os mais sustentáveis. Todos eles têm uma camada de capitalização que corresponde a pelo menos metade da despesa. Então, e era isso que a gente precisaria ter aqui no Brasil para o regime geral ser equilibrado e sustentável, e não temos. Então, para aqueles que estão preocupados com o regime próprio, então o regime próprio está no caminho certo. Nós temos um desafio grande pela frente, mas temos uma perspectiva de sustentabilidade de longo prazo muito boa, enquanto no regime geral a perspectiva é bem complicada quando a gente olha para o longo prazo. A gente acabou de fazer uma reforma em 2019 e quando a gente olha o cenário de longo prazo, é um cenário insustentável para o regime geral. E aí, focando nos regimes próprios, até aqui a gente tratou dos dois regimes, né? Agora focando só no regime próprio nessa parte final, os regimes próprios, eles são detalhados na Constituição, no artigo 40 da Constituição, né? Temos várias emendas constitucionais que são complementares, sendo a principal delas a Emenda Constitucional 103 de 2019, mas ainda temos algumas coisas na Emenda 20 e na Emenda 41 e na 47 também, mas praticamente todas as regras que não estão na Constituição propriamente dita, em termos de texto constitucional, estão na Emenda 103. A regulamentação, ela é feita pela Lei 9717, de 98, né, que ela é provisoriamente a Lei de Responsabilidade Previdenciária e foi regulamentada pelo Ministério da Previdência, pela Portaria 1467 de 2022. Essa portaria, ela traz aí sim um texto detalhado com todas as normas de funcionamento dos regimes próprios. O que é que nos interessa aqui? Falando de forma mais pragmática do equacionamento do déficit, que esse é o grande desafio dos municípios, o artigo 55 dessa portaria, ele traz quais são as alternativas para o equacionamento do déficit. O déficit atuarial dos regimes próprios dos municípios hoje está em 1,3 trilhão de reais. Para um alento, o dos estados é bem maior. Dos estados é na casa de 3,3 trilhões de reais. E o da União é quase a soma de todos os municípios, em torno de 1,2 trilhão de reais. Somando todos os RPPS, a gente tem aí mais de 5,5 trilhões de reais de déficit atuarial. E o regime geral é mais do dobro disso. Se a gente soma déficits atuariais de todos os regimes, a gente tem mais de 2 vezes a dívida pública da União. A gente costuma falar o seguinte: o mercado se preocupa muito da evolução da dívida, mas não olha essa outra dívida, que não é emitida em títulos, mas que está no balanço dos entes, e que é uma dívida muito mais rígida, que você tem que pagar todo mês. Você não tem como rolar a dívida, você tem como reduzir ela no longo prazo, mas rolar de imediato você não tem. É uma dívida muito mais rígida e muito maior.
Então, em relação ao equacionamento do déficit dos regimes próprios, você tem 4 alternativas. A primeira, se o déficit não é tão grande, é um plano de amortização com contribuições suplementares, na forma de alíquotas ou aportes mensais. Dos 10 municípios que eu trago aqui de exemplo, que tem dirigentes municipais aqui presentes, 9 fizeram essa medida, plano de amortização, seja alguns por alíquota, outros por aportes. Qual a diferença entre fazer um plano de amortização por alíquota ou por aporte? A diferença básica, assim, é em relação ao limite de gastos com o pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se você faz por alíquota, essa despesa ela conta como despesa de pessoal. Se você faz como aporte financeiro, não conta como despesa de pessoal. Na prática, a diferença é só essa, porque é tudo dinheiro que vai sair do tesouro do município do mesmo jeito e vai entrar na Previdência também da mesma forma. Se o teu déficit for muito grande, essas alíquotas vão ficar muito altas, o que seria inviável. Então, você tem que buscar outras alternativas que a portaria dá. Eu considero, assim, que a primeira alternativa que deveria ser adotada é a que está aqui como última no artigo, que é a adequação das regras de concessão, cálculo e reajustamento de benefícios, a chamada reforma previdenciária. Essa deveria ser a primeira medida. A gente vai ver aqui no quadro dos municípios que eu selecionei, só 2 já fizeram essa reforma, os outros 8 não fizeram. Bom, fez a reforma, equacionou todo o déficit, perfeito, ficou um déficit relativamente pequeno, faz um plano de amortização e resolveu. Mesmo com a reforma e com o plano de amortização, ficou ainda um plano de amortização com alíquotas altas, aí a minha sugestão é partir para o terceiro item, aportes de bens, direitos e ativos. O que é que são esses bens, direitos e ativos? Isso está previsto no artigo 249 da Constituição. Você pode aportar, por exemplo, imóveis que o município tem e que não está gerando nenhuma receita. Ele pode aportar, por exemplo, imposto de renda retido na fonte, que é uma receita que vai vir num prazo mais longo do que o plano de amortização, isso vai reduzir no curto prazo o quanto você vai aportar para a Previdência, então dá um alívio também para o município. Pode aportar uma parte da dívida ativa, ou vocês vão inclusive ter uma palestra mais tarde do Carlos Kerr, que vai falar sobre dívida ativa. Na securitização da dívida ativa, é obrigatório que pelo menos metade vá para a Previdência. É uma receita que também pode ajudar no equacionamento do déficit. Aí são apenas alguns exemplos. Bom, aportou ativos, ainda sobrou um déficit grande, que a alíquota do plano de amortização ainda ficou alta, ficou, sei lá, em 40%, 30%. Aí, só nesses casos extremos, é que eu recomendo uma segregação da massa. E depois a gente vai ver o exemplo de um município que fez segregação da massa, que eles fizeram de um modelo até interessante, que essa segregação da massa, na prática, é você fazer uma capitalização progressiva. Você vai ter 2 fundos, um fundo capitalizado e um fundo em repartição. Sendo que esse fundo em repartição é um fundo em extinção. Os novos servidores entram todos no fundo capitalizado. É uma forma de você capitalizar de forma mais gradual, mais a longo prazo. Só que tem que ter muito cuidado quem for fazer segregação da massa, porque dependendo do modelo que for feito, vai ter um custo de transição elevado, ou seja, dependendo da forma que for feita, o município vai acabar, não nos primeiros anos, não na gestão do prefeito atual, mas na gestão daqui a 2, 3 gestões, o custo que vai ser coberto pelo Tesouro nessa segregação da massa acaba sendo muito elevado, o que, se não for feito do modelo adequado, o que pode criar um problema. Depois eu explico um pouquinho mais, mas repito,
Só no caso de déficits muito elevados, deve-se partir para a segregação da massa. Algumas outras medidas adicionais, além daquelas 4 que estão elencadas no artigo 55. Criar uma alíquota patronal adicional de 6% sobre a remuneração dos servidores com direito à aposentadoria diferenciada. Isso acaba tendo um impacto, por ser uma contribuição de longo prazo, de reduzir o custo para o município no curto prazo, reduz o custo e ainda tem um outro ganho. Para quem tem dificuldade de cumprir os 70% do Fundeb, isso também ajuda, porque na prática você vai estar com despesa de pessoal do Fundeb ajudando a cobrir uma parte do déficit da Previdência, porque essa alíquota ela é considerada despesa de pessoal, no caso a alíquota sobre professores, né, que é uma dessas categorias que tem a aposentadoria diferenciada, ela é considerada como despesa de pessoal para efeitos do Fundeb. Uma outra medida até meio óbvia, melhorar a compensação previdenciária e fazer auditoria de folha, ou seja, melhorar a gestão do seu RPPS. Infelizmente, tem muitos RPPS que concedem benefícios em valor maior do que o devido, por ter usado a regra errada. Há casos também de RPPS que não pedem as compensações previdenciárias. Então, aqui é uma medida basicamente de gestão. Outra, caso seja viável, é reduzir a taxa de administração. Para RPPS de pequeno porte é complicado, porque você não tem, né, muita escala. Eu vi que nos exemplos que a gente tem aqui, a maior parte tem uma alíquota de taxa de administração elevada, mas são RPPS de pequeno porte. E uma outra medida também que tem impacto é aumentar a idade mínima para os futuros servidores. Colocar uma idade mínima mais alta até do que a da União. Como é só para os futuros servidores, aqueles que vão se aposentar lá para 2070, que no regime geral a situação dele vai estar inviável, e ele no regime próprio vai estar garantido, é mais do que justo que ele se aposente um pouquinho mais tarde, ele também vai viver mais, ele já vai ser admitido sabendo das novas regras, diferente de você alterar para os atuais. Então, isso também teria um impacto interessante. Bom, aí não sei se está dando para ver, a letra está pequena, eu tive que juntar todos os municípios em um único slide. Então, vamos pegar um exemplo, eu acho que a gente podia pegar aqui um exemplo de um município que fez reforma e o que não fez. Por exemplo, Bilac. Bilac tem um déficit atuarial de 44 milhões. A alíquota normal, ou seja, se não houvesse esse déficit, bastava para o município pagar uma alíquota de 16%. Se não houvesse esse déficit, isso seria suficiente para o futuro, ou seja, uma alíquota menor do que a do regime geral, garantindo aos servidores benefícios maiores do que no regime geral. Como é que consegue essa mágica? Pagar menos, dando benefícios maiores. É a capitalização que permite isso, né? Só que há esse déficit. Então, em função do déficit, o município tem uma alíquota adicional aos 16% de mais 18%, e essa alíquota vai caindo aos poucos até 15,97% em 2065. Por que vai até 2065? O plano de amortização do déficit, para municípios que fizeram a reforma, ele pode ser até de 40 anos. Para quem não fez a reforma, o prazo máximo é de 35 anos. Foi uma medida que o Ministério da Previdência utilizou para estimular os municípios a fazerem suas reformas. Tá? Então, no caso, a alíquota total aí ficaria em torno de 33% até 2065, quando o regime estaria totalmente equilibrado financeira e atuarialmente. E o município tem CRP administrativo. Vou pegar aqui um exemplo de um município que não fez reforma. Pegar o exemplo, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui de Mirandópolis. Mirandópolis tem um déficit atuarial de 155 milhões.
A alíquota normal é 20,64, já é maior do que a de BILAC. E veja, o plano de amortização do déficit, ele está com alíquotas de 34% em 2025 e vai para 38,7% de 26 até 57. Então, veja que é um regime que, somando as duas alíquotas, você tem ali em torno de 55% de alíquota de contribuição. Ou seja, mais de meia folha só de contribuição. E o município não fez a reforma. Se fizesse a reforma, sim. Já foi aprovada a reforma? Ah, vai ser aprovada agora, ótimo. Então, com a reforma, provavelmente, esse déficit deve cair aí em torno, não sei se já tem, em torno de 40%. A alíquota suplementar vai para 15%, veja. Porque é mais ou menos isso que eu imaginava. O déficit, quando você faz a reforma, ele cai em torno de 40%. Um pouco mais, um pouco menos, se o regime é mais jovem ou mais antigo. Se o regime é mais antigo, o impacto da reforma é menor, porque vai ter mais gente que vai pegar as regras de transição melhores. Se é um regime mais jovem, então ele tem mais impacto, porque a maior parte vai cair numa regra de transição mais pesada e, consequentemente, o ganho atuarial é maior. Então, tem casos que o ganho atuarial passa de 50%, mas eu digo que, na média, é em torno de 40%. Se reduzir 40% do déficit, é muita coisa. E isso é um ganho que você tem já no ano seguinte ao que você aprova a reforma. Então, peguei o município certo, o município que está correndo atrás, parabéns, e que sirva de exemplo para os outros. Né? Dos 10 municípios que eu selecionei aqui, só 2 tinham feito a reforma. Eu peguei os 10 que tinham representantes municipais inscritos até ontem, né, no Conexão Araçatuba. Então, a apresentação vai ficar aqui e podemos falar, se tiver mais algum outro município que queira falar sobre o seu exemplo, que está aqui colocado, a gente pode aproveitar o momento agora e explicar. Caso não tenha mais nenhum, então, bom, eu vou ficar à disposição, a APM tem meu contato, vocês podem procurar também o Instituto IPZ, que pode também dar orientação sobre medidas que podem ser utilizadas para equacionamento do déficit. Né, a gente viu aqui no exemplo de Mirandópolis como uma iniciativa que às vezes pode ter uma resistência política grande dos servidores, mas se for bem explicada, mostrando que o objetivo é garantir a sustentabilidade do RPPS no longo prazo, além de beneficiar a população no curto prazo, você tendo ali um dinheiro que vai ser muito importante para realizar ações fundamentais para a população, você consegue vencer essa resistência à mudança e o ganho para o município fiscal é imenso. Né? Então, que os demais municípios que não fizeram ainda a reforma sigam o exemplo de Mirandópolis e eu estou à disposição de todos para dar a orientação que vocês precisarem, tanto sobre regime geral quanto regime próprio. E acabei, em função das discussões da emenda 136, também conhecendo um bocado de precatórios, que a princípio não era a minha área. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Uma salva de palmas para o Rolim. Antes de passar a palavra aqui de volta a Raquel, eu queria agradecer o Rolim, parabenizar por essa importante colaboração técnica que ele trouxe. E vou falar bem pertinho do microfone aqui, bem alto, pedir uma gentileza para o pessoal que está aí na antessala, falar um pouquinho mais baixo, porque está atrapalhando o pessoal que está aqui na plenária, querendo escutar e aprender. Eu peço desculpas de ter que chamar a atenção, mas a nossa função de vez em quando, como líder municipalista, Rolim,
é puxar a orelha da turma, né? Então, estou puxando a orelha do pessoal aí no fundo, que o pessoal do plenário aqui está pedindo a gentileza daqueles que não estão sentados aqui para a aula, que possam, então, respeitar aqueles que estão. Muito obrigado pela atenção. Com a palavra, Raquel, para a gente continuar os nossos trabalhos dessa manhã. Rolim, obrigado pela sua participação. Rolim está por aqui mais um tempo com a gente, ele vai ter que se deslocar para o aeroporto de São José para voltar a Brasília para os seus compromissos, mas dá para quem quiser bater um papo com ele aqui fora, ele está à disposição, e todo esse material que ele apresentou aqui está e estará à disposição nos nossos sites da APM, nas nossas redes digitais. Muito obrigado. Raquel, com você.